doutora Franciele. Seja muito bem-vinda aqui à nossa CPI. Eu queria começar, eu vi que Vossa Senhoria manifestou-se dizendo, não sei se explicitamente, mas implicitamente, de que teria havido um atraso intencional, né, na formulação do Plano Nacional de Imunização em relação à Covid-19. Ao lado disso, nós temos aqui debatido muito, e eu sou defensor da ideia de que o governo adotou como estratégia para o enfrentamento à Covid-19 a ideia de permitir a contaminação mais ampla e mais intensa possível da população, na expectativa de produzir uma quantidade de pessoas imunizadas pela doença que fizesse com que cessasse a circulação do vírus. Algo que pode ser admitido para uma gripezinha, mas que para uma doença como a Covid-19, na minha avaliação, é uma atitude criminosa, um crime com dolo eventual. Bom, eu pergunto se Vossa Senhoria concorda com essa ideia da imunidade de rebanho produzida por transmissão. Qual a sua opinião sobre isso? Eu só peço que seja bem breve, porque eu tenho muitas perguntas a fazer à senhora. Eu não concordo com imunidade por infecção natural, não concordo. Nós tínhamos uma doença que a gente não sabia qual era o nível de gravidade dela, então tendo uma vacina é a melhor forma para a gente conseguir trabalhar. E a senhora acha que de alguma forma o governo adotou essa estratégia? Senador, isso não é da competência da minha área técnica. A minha área técnica trabalha com vacinação. Então, qualquer posicionamento contrário à vacinação não vai ser aprovado por um Programa Nacional de Imunizações sob minha coordenação. Mas eu não precisaria me manifestar, não gostaria de me manifestar sobre o tema, porque não é da minha área técnica. Entendo. Na verdade, é uma estratégia global de enfrentamento ao problema. Mas eu pergunto a Vossa Senhoria, ainda trazendo o tema da COVAX Facility, né? Pelo que eu entendi, nós já tínhamos essa compreensão, a decisão do quantitativo de compras do consórcio promovido pela OMS não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão do Plano Nacional de Imunização, foi uma decisão dos negociadores junto à Organização Mundial de Saúde. Confere essa minha avaliação? Foi. O PNI não teve participação na definição do percentual. O PNI, quando estava fechado, o 10%, precisou se manifestar quais grupos seriam atendidos. Mas, inicialmente, numa nota da COVAX, que a gente fez embasando a vacinação da população por meio de um controle coletivo. Se não tivesse condições de fazer isso, que a gente trabalhasse com os grupos prioritários. Senhor relator, isso é muito grave. Nós confirmamos aqui uma questão que há muito nós temos trabalhado, e a demonstração de que a decisão da aquisição de vacinas do COVAX se deveu não a critérios técnicos, mas a critérios econômicos, políticos. A outra pergunta que eu faço ainda em relação a esse tema do COVAX Facility diz respeito ao seguinte: durante esse processo de discussão e negociação, a senhora chegou a discutir com o secretário executivo do Ministério da Saúde sobre esse posicionamento do Brasil em relação a essa compra?
Eu perguntei verbalmente se a gente ia aderir, porque inicialmente era para 20%. O que me foi respondido é que não era para se investir todos os ovos na mesma cesta, um linguajar assim, é que não poderia se investir em tudo isso porque eram investimentos de risco. Foi verbalmente, não foi formalmente, foi o que eu fiz. Perfeitamente. Vossa Senhoria viu uma matéria que saiu no jornal o Globo, retratando comunicação que teria sido feita entre o Ministério da Saúde e a própria OMS, onde dizia textualmente que o Brasil só iria buscar o número de vacinas para atender o que se chama grupos vulneráveis. A senhora acompanhou essa matéria? Pedi só um pouquinho. Não. Pois bem, essa matéria saiu e diz claramente que o objetivo do Brasil em buscar vacinas era para atender meramente o que eles consideravam grupos vulneráveis ou grupos que incluíam idosos, enfim. Esse é um outro ponto muito grave e muito sério desse encaminhamento que o governo deu até agora nesse processo. Bom, a outra pergunta que eu faço a Vossa Senhoria disse que participou de uma reunião onde o tema Covaxin foi discutido. Aliás, o relator já lhe perguntou sobre isso, eu queria só ter certeza. Nessa reunião, a senhora ouviu alguma referência a preço das vacinas? Possibilidade de que essa vacina custasse $10 a dose? Se foi falado, eu não me lembro. Dessa reunião participava o senhor Roberto Dias, que era o diretor de logística, a senhora lembra? Não. Não lembra? Não participou. Não participou, ótimo. Pergunto também a Vossa Senhoria o seguinte: a senhora foi ouvida ou chamada para debater essa proposta de venda de vacinas, compra e venda de vacinas pelo setor privado? Não. Esse cidadão Carlos Luiza chegou em algum momento procurar Vossa Senhoria para debater esse tema? Certeza absoluta que não. Não. Pergunto ainda a Vossa Senhoria. No final do ano, se vendeu os mesmos teóricos que defenderam a ideia de que essa pandemia deveria ser enfrentada por meio da transmissão massiva, contaminação da maioria da população para o desenvolvimento de uma imunidade natural. Fizeram uma previsão, aliás, eles previam todo dia que a pandemia ia acabar. Previram em abril, previram em maio, em junho, em julho. E em dezembro, o próprio presidente da República, numa live que ele fez, dizia que o vírus tinha ido embora. Isso coincidiu exatamente com o tempo em que várias tentativas de negociação estavam sendo feitas entre empresas que queriam vender vacinas para o Brasil e o governo. Ou seja, havia naquele momento quem dentro do governo imaginasse que a pandemia estava terminando. A senhora estabelece alguma relação entre esse tipo de avaliação e a inoperância, a omissão do governo na aquisição das vacinas? Eu não participei desse processo, eu nunca fui consultada sobre imunidade natural, até porque o Programa Nacional de Imunizações trabalha com vacinação, então é imunidade por meio da vacina. Mas a senhora ouviu esse diagnóstico de que a pandemia da Covid-19 estava acabando? Não. Ok. Eu quero, por último, perguntar a Vossa Senhoria, nos últimos dias, o presidente da República, que já causou prejuízos irrecuperáveis ao nosso país por conta das posições preconceituosas que ele adotou em relação a algumas vacinas, em especial a Coronavac, voltou a atacar essa vacina.
fez aí manifestações dizendo que essa vacina não servia, que não sei o quê. A senhora tem, dos seus estudos técnicos, uma avaliação, ou pelo menos da análise de estudos técnicos que foram feitos, inclusive naquela cidade do interior de São Paulo, que possa nos dar uma avaliação da eficácia, da segurança da Coronavac, e se esse tipo de manifestação ajuda ou atrapalha o enfrentamento à pandemia? Nós não recebemos os dados de Serrana, mas teve um estudo até publicado pelo secretário Anderson, que ele mostrou que houve uma redução, né, na questão de hospitalização e óbito, que a vacina estava se propondo aquilo que ela veio. Então, ele mostrou um pouco esses resultados, mas não foi mandado nada oficialmente. Eu também não lembro agora na íntegra os resultados, mas a vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou pelos estudos de eficácia e segurança, então é uma vacina que serve sim para o Programa Nacional de Imunizações. Ok, eu agradeço a Vossa Senhoria e quero aqui apenas fazer um registro, né? A cada vez que nós debatemos esse tema vacina, nós ficamos cada vez mais convencidos de que a condução que esse governo deu ao tema aquisição de vacinas, vacinas que são a luz no fim do túnel do enfrentamento e da superação dessa pandemia, foi uma condução trágica. Olhem que nós sequer conseguimos superar 15% da população brasileira vacinada, aliás, nem 14%, vacinada com as 2 doses. E os resultados são gritantes. A quantidade de casos diminuiu significativamente, a quantidade de mortes diminuiu significativamente, e a não ser que essa variante Delta se torne um pesadelo para nós, tudo indica que nós estamos caminhando para a possibilidade de superação do problema, apesar dessa vacinação a passos de tartaruga que nós temos sendo realizada aqui no nosso país. E quando nós vamos analisar a postura, o procedimento que o governo teve em relação a isso, a nossa conclusão só pode ser essa: foi uma coisa marcada por equívocos. A rejeição às ofertas que foram feitas pela Janssen, pela própria Pfizer, as tentativas de boicotar a vacina produzida pelo Butantan, a Coronavac, que é de conhecimento público, que é eficaz, que é segura, que tem salvado vidas importantes. E, enfim, o governo não se manifestou. No entanto, quando se trata de vacinas onde há intermediários, onde há empresas que não têm qualquer idoneidade e que se apresentam como representantes de vacinas estrangeiras, o governo é extremamente rápido para fazer isso. Veja, a Pfizer foram 330 e poucos dias. A Covaxin, nós tivemos aí um prazo recorde, eu acho que não chega a 97 dias, não é? Qual a justificativa desse tipo de coisa? Se uma já tinha assim, aprovação mundial, sendo aplicada em vários lugares, com bons resultados, e a outra não tinha fase 3, a outra não tinha aprovação pelo órgão de regulação. Aqui se dizia que só se compraria vacina com aprovação do órgão de regulação, que não se pagaria antecipadamente, e, no entanto, nós estamos aí mergulhados num verdadeiro escândalo. E esse escândalo precisa ser aprofundado em termos da sua investigação, porque não é justo que 528 mil pessoas tenham perdido a sua vida e, no meio disso,
existam oportunistas, ladrões do dinheiro público que tentaram se beneficiar com a aquisição desse bem tão relevante para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.